Tô esperando o Não veio ainda. Aí, ó. É nesse ritmo que a gente começa o Giro Total de hoje. Chico Lins, que música é essa? Shake it up, baby. Não, é Twist and Shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby. Now. A voz rouca. Detalhe da voz rouca. Gente, Giro Total tá começando. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Seguir também YouTube da CBN Diário. Ativa o sininho aqui, ficar ligado nos todas as nossas produções aqui do Giro Total. São nas segundas e quintas-feiras. E também acompanhe o Spotify do Giro Total. Tá começando. Pode rodar a vinheta. Roda a vinheta. Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas. Fala, gente! Começando o Giro Total, então, e hoje com uma grande notícia que teve do Avaí, que é o anúncio, finalmente, o anúncio do novo técnico, o Avaí que não jogou bem no sábado, não fez uma boa partida, e que agora tem um novo treinador para tentar ajustar essa equipe e um trabalho árduo. Eduardo Barroca é o novo treinador do Avaí e vem com um grande desafio. Rodrigo Faraco, a análise, primeiramente, dessa contratação. Eu vou dizer uma frase aqui para o torcedor do Avaí entender de uma vez por todas. Porque assim, eu vi muito na rede social, assim, o Avaí fazendo aposta. Quero dizer para o torcedor do Avaí que na corrente contrária, o Barroca também está fazendo uma aposta no Avaí. O Barroca, em termos de plano de carreira, ele poderia ter escolhido ou esperado uma situação um pouco mais confortável. O Avaí não tem hoje uma situação confortável. O Avaí tem um desafio de Série A gigantesco durante a temporada. E tem um time que começou o ano que não está jogando futebol, ou seja, ele tem que montar um time, um perfil de time de jogo. Então, lá na frente, ele pode estar correndo o risco de estar perdendo espaço no mercado, como o Valentim perdeu em 19, porque fez um péssimo trabalho no Avaí, mas também por responsabilidade do Avaí. Então, nesse sentido, dá essa real, dá esse impacto, porque está parecendo assim que o Avaí contratou o pior dos treinadores, e muito pelo contrário, né? O Avaí contratou um cara trabalhador do dia a dia. Isso relatos de quem trabalhou com ele e nos clubes pelos quais ele circulou. Botafogo, Coritiba, Atlético Goianiense, Vitória. Cara trabalhador do dia a dia, um cara que o time dele gosta da bola, faz o time jogar de acordo com os conceitos modernos, que é jogo aproximado, compactação. É claro que tem também a história do jogo objetivo lá na frente, que é atacante de velocidade, centroavante para reter a bola na área. Ele gosta de usar centroavante. Mas eu acho que o desafio é gigante para os dois lados. O Avaí tem que dar suporte a ele e ele vai ter muito trabalho no Avaí. Chico, tua avaliação. Olha, Jéssica, eu vou muito na linha do Rodrigo. Acho que o Barroca, pelas informações que a gente tem, informações do próprio Rodrigo, é que o Barroca não era a primeira opção, não era a segunda opção, e eu acho que ele era a quarta opção. Né? Entrava num pacote aí de um leque mais aberto. Sim, né? Sim. Mas eu concordo. Primeiro técnico de futebol, e a gente viu as reações nas redes sociais, não precisa nem jogar o brasileiro, não vai dar certo. Esse desequilíbrio de emoções que tem o futebol, né, o entorno do futebol. E eu falo muito da torcida, falo às vezes também da gente, da imprensa, que somos imediatistas, muitos de nós somos imediatistas. Eu acho que a escolha foi dentro de um o Avaí procurava um perfil de treinador. E o William Thomas falou assim que quisesse muito trabalhar no Avaí. O Barroca queria trabalhar aqui. Uhum. É uma chance. Trabalhar numa Série A, num clube como o Avaí. Tem também a cidade de Florianópolis, que é uma cidade boa para viver. Acho que ele mesmo falou na apresentação dele, olha, a torcida do Avaí é uma torcida que incomoda o time visitante. Tomara que agora ela me ajude, né, nesse processo aqui dentro do Avaí. Ele é um cara que tem um bom trabalho de campo, sem a menor dúvida. As informações, né, que a gente tem é que ele sabe trabalha com jovens, passou na base do Botafogo, passou na base do Corinthians, passou na base da seleção brasileira. Desenvolve jogador, trabalhou em base. E é uma das coisas, né, o Rodrigo, Jéssica, amigos, o treinador ele precisa fazer o jogador evoluir, isso em qualquer modalidade. Então, acho que dentro das opções que tinham, das negativas que foram feitas, de outros técnicos, eu acho que é uma opção interessante. Ele vai ter que se adaptar. Ele falou assim, não, eu tenho coragem, tem que ter coragem para colocar o time no campo do adversário e tal. Acho que vai ter que ter uma adaptação. Porque com o perfil hoje do elenco do Avaí, não vai dar para ele ter essa coragem, ou ele vai ter que ser muito corajoso.
Mas ele vai ter que se adaptar um pouquinho à realidade do Avaí, tanto de elenco como do papel do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Avaí não vai propor jogo na maioria das partidas. Eu acho uma escolha que não é nem sinônimo de sucesso, certeza de fracasso. Dentro da realidade, eu acho uma boa escolha do Avaí. Faraco, nesse sentido do elenco do Avaí, a gente já comentava isso, né? O Marquinhos pontuou muito que queria esse time reativo, o perfil do Barroca não é esse. Agora, o time do Avaí é esse, é um time reativo, um time construído para isso. O Avaí vai ter que contratar muita gente se quiser ter um nível de futebol de Série A. O Avaí tem que contratar pelo menos 3 jogadores para chegar no time titular, um em cada setor. Um no meio-campo, um no ataque e um na defesa. Para chegar já, entrar no time, aqueles jogadores que a gente possa olhar e dizer, não, esse cara aí veio para ser titular do Avaí. Isso é isso, porque os jogos estão mostrando que o Paulo Baia, uma das contratações, ele não tem algo que, de repente, o Gustavo, que entrou no sábado, não possa oferecer. É a tal da história do desenvolver jogadores e do Avaí também ter que formar jogadores, né? Eu estou falando de 2 atacantes. O Baia veio contratado, o Gustavo estava ali na base, ano passado ele já entrou no time. Algo como, por exemplo, o que o Eduardo tem de especial? Não é desqualificar o Eduardo, mas ele não é um jogador, não é esse jogador que a gente possa dizer, chegou o cara da Série A. Não é. O Eduardo É jogador para grupo, né? é um jogador que estava outro dia jogando Série C com o Criciúma, jogou Série B. Então, não é isso. O Eduardo pode ser um jogador exatamente de compor o elenco, mas tem que ter um cara que mais forte, mais qualificado. Mais forte não é fisicamente, né? Forte que eu digo expressão. Esse cara como liderança, como referência técnica, nesse grupo do Avaí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Avaí não der esse respaldo ao Barroca, e ficar só na dependência de o Barroca ter que resolver os problemas do Avaí com este time atual, o Avaí está no caminho complicado, seja com o Barroca, seja com o Fabrício Bento, com o Marquinhos, seja com o Claudinei. Pois é, e nessa parceria aí que tem que ter do Avaí, nesse apoio que tem que ter do Avaí, acho que entra muito uma figura que se chama Marquinhos, né? O Marquinhos tinha uma outra visão de futebol, de treinador, ele deixou isso bem especificado, faz uma semana só que ele falou isso, que ele queria um outro tipo de treinador, e o Avaí fechou com o Barroca. Agora, Chico, até que ponto, até onde vai a liberdade de um dirigente como o Marquinhos, e até onde o treinador tem autonomia para fazer o que ele quer dentro do Avaí? Jéssica, vou dar até uma experiência própria, tá? Eu, como gerente de futebol, é claro que eu conversava com o treinador sobre o adversário, sobre a maneira do time jogar, sobre os jogadores, muito, que aí a parte, né, mais técnica individual, que eu tinha um pouquinho mais de conhecimento. É normal que o Marquinhos, com a história que tem dentro do futebol, de excelente jogador, jogou em grandes times, Santos e Grêmio principalmente, né, no que ele estava no auge da sua carreira, ele tem que participar das conversas. Isso aí é absolutamente normal. Agora, a autonomia é do técnico. O técnico precisa ter essa liberdade de fazer o que ele tem na cabeça, porque o técnico estuda, o técnico tem a sua experiência de futebol, o técnico faz os seus cursos, e ele foi contratado para ele tomar conta do futebol. As opiniões, a gente tem a história do Barroca com o Honda, né? Mas aí foi imaturidade. Né? Foi meio anedótico, né? Não, mas é a imaturidade na ação e depois no contar a história. No contar a história, exatamente. Mas eu acho que é fundamental o Marquinhos, pela experiência que ele tem. O Marquinhos praticamente tem a mesma idade do Barroca. O Marquinhos deve estar beirando 39 anos. O Barroca tem 39, né? O Marquinhos deve estar beirando isso aí, 38, 39 anos. E tem uma experiência danada no futebol. Claro que a experiência do Marquinhos vem bem ao Eduardo Barroca. Claro que o Marquinhos tem um peso específico dentro do time Avaí, maior até de qualquer outro gerente em qualquer outro clube, pela história que o Marquinhos tem ligada ao Avaí. Mas é isso, o treinador, e eu não conheço nenhum, pelo menos que eu tenha trabalhado, que eu disse, não, então, para isso eu vou fazer isso. Não, a autonomia tem que ser do treinador. E acho que o Barroca sabe muito bem isso, porque todo técnico, a gente estava conversando ali em off ainda há pouco, o Jéssica e o Rodrigo, todo técnico, ao aceitar um desafio, ele vai ligar, como o Rodrigo hoje ligou para várias pessoas para perguntar sobre o trabalho do Barroca, jogadores que jogaram com ele. O Barroca fez essa pesquisa. Fez que as pessoas já me falaram. Sim, vem cá. Como é que é o William Thomas no trabalho? Como é que é o Marquinhos no trabalho? Como é que sabe, Chico, sem nenhum polimento, sabe qual é a preocupação que existe sempre que um profissional vem para o Avaí? Como é que é o Marquinhos?
Como é Pelo que peso dele. Como é que é lidar com o Marquinhos no dia a dia? A gente sabe que não é fácil. O Marquinhos é meio rei dentro do Avaí. Então E tem o apoio da torcida. não existe um outro rei enquanto tiver um rei. Sim. Então, e não é que assim, o Barroca tem que ser submisso, ou o treinador Não, tem que ser submisso não é ao isso. Marquinhos. Não, mas ele tem que saber lidar com essa figura, com este personagem. E o Marquinhos também tem que saber até onde vai o espaço dele. Senão as coisas não funcionam, né? Eu acredito que o Marquinhos ele falou no podcast lá sobre o tipo reativo, que era algo mais lógico. Mas o mercado te oferece muitas possibilidades. E não é só o Marquinhos que decide, né? Então, acho que a decisão sobre o Barroca não foi só do Marquinhos. Pois é, e nesse cenário todo, ainda nesse sentido, tem o William Thomas ainda, né, Chico? O William Thomas, cara, ele tem um conhecimento, uma forma de trabalhar que a gente falou quando ele chegou aqui no Avaí, é uma forma nova, ele trabalha com essa análise de dados e tal. Então, foi cercado de muita expectativa. Só que ele está estruturando um departamento de futebol que estava acostumado a trabalhar há anos de uma maneira. Então, quer dizer, ele vai demorar um tempo até para poder fazer aquilo que ele estruturar o departamento e fazer aquilo que ele tem na cabeça. E tem que ter receita, tem que ter dinheiro também. Porque também só com tecnologia, só com inovação, ele não vai montar uma equipe vencedora. Ele vai precisar de tempo e também de dinheiro. É hora da gente, som da corneta, escolher algum assunto. Faraco, tira. Faraco, não tirou devolve aqui semana o pote, passada. pô. Tirou? Escolhe tu, então. Escolhe um assunto bom. Qual a melhor banda de todos os tempos? Na última semana. Na última semana. Violência no futebol. Ah, puta, tema bom. O que explica as cenas lamentáveis que vimos em São Paulo depois do jogo do Palmeiras e na ressacada no sábado? Não explica, né? Explica a intolerância. Capacidade das pessoas de cada vez mais das pessoas se tornarem ter esse comportamento selvagem, né? A intolerância principalmente porque provavelmente cada uma dessas brigas veio de uma bobagem que alguém falou, uma brincadeira que alguém tentou fazer fora de hora, daí um outro de cabeça quente. Então, mas eu não vou explicar, eu vou condenar, né? Porque a gente está num meio. O futebol, ele é, por princípio, entretenimento para quem vê. Para quem trabalha é profissão, mas para quem vê, ele é entretenimento. Tá, e o que leva essas pessoas, então, a isso? Será que alguém, porque algum torcedor no meio ali dos palmeirenses falou, agora vamos continuar sem Mundial, aí o outro já achou que estava passando do ponto, que ia brincar Mexeu com a honra. Aí pronto, tem que brigar, né? E sou mais do que você... isso e aquilo. Então, é intolerância, ignorância, é isso aí. Eu acho assim, é triste que o futebol, que é uma coisa tão bacana... É porque a tua torcida passou na frente da minha. Aqui é o meu espaço. Uma cultura popular, uma coisa com tanta história. Eu sou de pequeno, vou ao estádio de futebol, ia com meu pai, fui com meus filhos. Eu vejo esse gatilho, como o Rodrigo falou, um gatilho, geralmente é uma bobagem. O cara fala assim, cara, teu pai é minha tia. Sabe essa coisa? Agora, o cara mexeu com a minha honra, que isso? Meu pai não é tua tia. E aí começa uma briga, gente, do nada, cara, do nada. A gente viu aqui cenas lamentáveis aqui em Florianópolis, da torcida do Joinville. Mas quem provocou, não interessa. Seja do Avaí, seja do Joinville, seja do Flamengo, do Figueirense, sempre tem uma parte de torcida violenta. Isso eu não vou entender jamais, gente, jamais. Assim, a gente vê cenas assim absurdas nos nossos estádios. Não estou falando aqui em Santa Catarina, não. Estou falando do Flamengo, estou falando do Palmeiras. O Palmeiras teve um caso lá no Palmeiras depois, que eram 2 palmeirenses. Se eu entendi. Sim, então, eles brigam torcida organizada contra a torcida organizada. A gente já viu também a torcida única. Os caras brigam entre eles. Eu acho que foi em Goiânia, a torcida do Vila Nova, uma vez, brigou entre eles. Aliás, às vezes briga porque não é organizada. Porque pois não faz parte. Então, assim, é de uma... Torcida amiga com torcida que não é quem amiga. Acabou. Tá vendo, Chico? A minha vez? Escolhe um certo, né, Chico? Escolher um bom. O que você faz com o seu cabelo? Não. Deixa eu pegar o óculos aqui. De igual para igual. Timo Werner disse que o Palmeiras jogaria a Premier League. Vocês concordam? Jogaria? Não, eu acho. Qualquer time jogaria a Premier League. Agora, a colocação que ia ficar é que a daí gente já não ia sei, ter que né? discutir, né?
Podia jogar mal a Premier League. Aliás, a Eu Premier acho que League... ficaria- Mas não é o caso do Palmeiras. Mas, aliás, se pega os 10 últimos da Premier League, o nível é do Brasil para Eu- baixo, eu, né? eu acho que o time jogaria e acho que ficaria ali entre o oitavo e o 12º hoje, o Palmeiras. Não, eu ia dizer, não jogaria para ser campeão. Não. Pra ser campeão não tem Que como. ali tem que chegar num nível Liverpool e City que... Não, campeão não. Não. Nenhum time brasileiro vai chegar lá na Premier League para ser campeão. Nem mesmo o Flamengo, tá? Hã? Vamos deixar isso bem claro. Não, nem mesmo o Flamengo. O Flamengo me parece que é time brasileiro. Nem o Grêmio. Não, meu Não, Grêmio isso na aí Série B. já Agora sim, há nós sim pode controvérsias, entendeu? Mas tudo bem. A gente aceita. Não, mas porque existe muito essa diferença. Não, o futebol europeu, gente, futebol europeu, a gente é daqui, torce por times daqui, né? Mas não dá, o futebol brasileiro ainda não dá para concorrer com o europeu. E menos ainda para os times da Chico, Premier League. mas- Deixar claro o seguinte: a Premier League é não muito dá para dura. concorrer, porque você pega um time como o City, quando chega a data FIFA, o Guardiola fica com 2 jogadores para ele trabalhar lá. Por quê? Porque 24 foram para as seleções. Sim, Quando chega a data FIFA, o Thomas Tuchel fica com 1 para ele. mas não tem pra ele competição. Tá, né? mas não é só- Mas não tem Não, competição. mas não é isso. O que eu Mas estou não é querendo só dizer. questão Aqui tem. Eu estou técnica. querendo dizer o seguinte: são jogadores mundiais, mundialistas, são os principais jogadores do mundo contratados ali. Não tem jogador que não seja da sua seleção, do seu país. Não, eu acho que tem também o nível técnico, mas eu acho que tem a questão dos treinadores também. Também. Tem, claro Aqui que no tem. Brasil, a gente tira alguns treinadores que realmente estão trazendo uma nova filosofia, que estão trazendo novo futebol, novas ideias, mas são 1 ou 2. E são de fora ainda, né? Não, Então, nós ficamos muito para trás em relação a treinadores. Muito. A gente ficou agarrado nos conceitos de amarelinha, futebol arte. O molejo do, porque, o molejo do futebol, É. do atacante brasileiro, eu escutei isso. Não é que isso aí não existe, mas isso não pode ser o princípio básico da coisa. O princípio básico é que o futebol é um jogo coletivo, que hoje está muito evoluído em termos de desenvolvimento e preparação das equipes. Mas aí existe uma crítica, por exemplo, ao Abel, que renunciou ao jogo, ou fez uma estratégia dando a bola totalmente para o Chelsea, e aí entra nesse debate. A parte tática foi muito mais importante para o Abel nesse confronto com o Chelsea do que a parte Mas técnica. é aí que eu digo, por que o Palmeiras fez frente? De certa maneira, fez frente pro Chelsea. Perdeu, tudo bem, mas conseguiu fazer frente, segurar o Chelsea por muito tempo. Por causa da questão tática, Sim, por ter um treinador que está pensando lá atrás. Sabe que eu me lembrei? que é um português. Né? Que é O um Rodrigo, português, tudo bem. Rodrigo vai lembrar desse jogo. Barcelona estava numa fase maravilhosa, se não me engano, tinha Eto'o, Messi. Faz tempo. Faz tempo. Mas o Inter de Milão, campeão da Europa com o Mourinho. Com o Ramires fazendo... Teve um momento que o Eto'o estava jogando lateral esquerdo. O Eto'o estava no Inter. O Eto'o tinha saído do Barça indo para o Inter. E o Barça tinha Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Piqué, Puyol, era um timaço. Aí o Inter botou 2 autobuses, que eles chamam lá na Espanha, dois ônibus na frente e ganhou o jogo. É uma escapada, acho que foi o Fernando Torres até que fez o gol num contra-ataque lá no final. Então, não foi o jogo do gol do Ramires por cobertura? Foi Pode contra ser, o Barcelona? Pode ser. Acabou o assunto. Boa. Vamos lá pro próximo. Ainda bom, porque eu não tinha mais... Ah, tinha acabado já. Eu já queria me sacanear com o Barcelona. Pô, eu não me liguei, tinha que ter deixado mais tempo. Super Bowl. Vocês curtem o esportes americanos, ou ainda acham que o melhor do evento é o show do intervalo? Não, eu acho que o melhor do evento é o evento, o tamanho dele. Porque ele só consegue essa repercussão porque, além do esporte, ele é um evento de proporções gigantescas em tudo o que você possa imaginar, né? Como o show do intervalo, né? Você contrata uma banda que todo mundo no mundo gostaria de ter para fazer um mini show no intervalo de um jogo, como é o Super Bowl. Então, o evento é gigantesco, por isso que mobiliza tanto. Mobiliza mais do que normalmente um jogo de futebol americano mobiliza. Até plateias que não acompanham o esporte, pelo espetáculo. Então, o americano faz isso, né? Tudo muito bem nesse sentido de promover o evento, de uma forma geral. O Super Bowl, eu acompanho muitos esportes americanos, eu adoro basquete, futebol americano. E sempre eles conseguem ter um conceito muito legal nas partidas, que é o match day, né? Que eles tornam um evento algo muito maior do que a própria partida. As pessoas passam um dia no estádio, enfim, tem todo um conceito grande.
Como implementar isso aqui no Brasil, Chico? Tu acha que isso é possível, que a gente tem como trazer para nossa realidade? Olha, no nível que tem os Estados Unidos, a gente vê os jogos de basquete, né? A gente vê os jogos de futebol americano, beisebol, a gente vê, é difícil. A cultura do americano, a cultura do evento, como o Rodrigo falou, é bem complicado. Eu sinceramente, não gosto de futebol americano, não gosto. Mas eu fico impressionado com o evento. O Super Bowl é um evento maravilhoso, não só o show, não. É o pré-jogo, o pós-jogo, cara, são bilhões de pessoas vendo o espetáculo, se não me engano, é o espetáculo mais visto em termos de esporte, né? Mas eu, por exemplo, não gosto de ver, eu gosto de ver um jogo de tênis, eu gosto de ver um jogo de basquete. Mas me impressiona e eu fico realmente assim, tá gosto de ver, é o que eles transformam um esporte, né? Um evento da maneira como a gente vê o Super Bowl. Eu sempre brinco com o Super Bowl e falo o seguinte, ano que vem eu vou assistir. Eu estou falando disso há uns 20 anos. Não, eu já assisti alguns. Não, eu também. Mesmo sem entender o jogo de uma maneira quando geral. Quando o Giselo jogava... O Giselo. Sabe que na nossa casa, a gente já há mais ou menos uns 8 anos por aí, a gente se reúne, chama os amigos, só nesse que não aconteceu, e no outro por causa da pandemia. A carninha, né? Para variar, né? Faz um churrasquinho, assim, só para dar uma variada no nosso cardápio. E é verdade, a gente faz um evento todo para chamar a galera isso pra é assistir, legal. porque a gente adora o Super Bowl. Teve uma edição recente que eu comentei com os amigos, esse Mohamed aí afundou o time. Mahomes. Mahomes. Mahomes é o melhor do... Então, eu sei, mas há 3 ou 4 edições, ele que errou os lances decisivos, e aí o Tom Brady... aniquilou, né? Então, eu sei que ele é um dos melhores, mas assim... para eu comentar isso aí, porque eu tava vendo alguma coisa ali naquele jogo. O Mahomes tem um contrato de 10 anos, já imaginou? Gente, vamos comentar um pouco então agora também sobre, voltando para o mundo do futebol, aqui de Santa Catarina, Figueirense. Pô, tava tão bom falar de Super Bowl. Eu ia falar do basquete. O Giselo vai voltar a jogar, será? Tem papo, tá? Tem papo. Não, eu tô brincando, mas é uma corneta já, né? Porque depois desse final de semana... os jogos do Avaí com o Joinville e do Figueirense com o Chapecoense, eu estou numa dúvida cruel. Quem está apresentando o pior futebol da dupla da capital? Difícil. Está muito complicado. É difícil até de comentar. Esse final de semana foi duro. O Figueirense não jogou contra a Chapecoense. Esse final de semana foi duro, mas eu respondendo foi um não jogo. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que por trás, com todas as dificuldades, a gente sabe que o time do Figueirense é um time de Série C. Quer dizer, diferente do time do Avaí. O Avaí tem mais qualidade, apesar de ser, hoje, com esses jogos... Por isso que a cobrança é maior. Sim, uma bagunça. Né? Mais bagunça do que era com o Claudinei. O Claudinei podia ter vários defeitos, mas o time não era uma bagunça como foi nesses últimos 2 jogos. Agora, o Figueirense, eu vejo uma ideia por trás. Eu acho que o Júnior Rocha tem uma boa ideia de futebol, no sentido de fazer o time jogar, só que ele esbarra na qualidade técnica dos jogadores. E também na pouca reposição que ele tem de algumas peças. A gente viu esse final de semana em Chapecó, os 2 laterais não puderam jogar, e o Natan Mazeiro, que entrou bem aqui contra o Marcílio Dias, principalmente na parte ofensiva, ele tem uma dificuldade de marcação e tem uma dificuldade de construção. E o Maurício completamente fora. Mas o que explica, por exemplo, Gustavo Índio na ponta? Não, e mais uma coisa, Chico, a gente fala que o Júnior Rocha tem os conceitos, eu concordo que ele é um cara que tem umas ideias muito boas. Só que na partida de ontem ele não fez nada para mudar o futebol do Figueirense. Nenhuma alteração dele foi para mudar as dificuldades do Figueira. Então não sei nem se ele está tendo a leitura correta do que está acontecendo. Não, ele precisa encontrar uma maneira, e nós falamos isso no debate, uma alternativa ao jogo dele. Ele dentro de casa tem jogado relativamente bem. Fez um bom jogo contra o Marcílio, fez um bom jogo contra o Camboriú, primeiro tempo bom contra o Joinville, mas fora de casa ele jogou 4 jogos e teve um empate só contra o Barra, jogando mal. Perdeu um pênalti, perdeu um pênalti que não foi. Então, quer dizer, ele precisa encontrar alternativas, primeiro, ao modelo de jogo, vai jogar fora, inclusive, a Copa do Brasil ele vai ter que jogar fora, então vai ter que encontrar uma maneira de jogar, porque sabe que é importante a passar da primeira fase, e também a questão da reposição, aí é uma coisa mais para frente, porque o Abel já deixou bem claro que esse aí mais ou menos é o time do estadual, que mais para frente eles vão reforçar. Precisa encontrar peças de reposição. O Natan, ele até ganhou um espaçozinho, por isso que ele poupou o Muriel. Só que ele poupou o Muriel no momento que o Zé Mário não estava suspenso. E aí o time ficou sem braço, porque estava acostumado a construir por dentro com o Cleito e por fora com o Muriel e o Zé Mário. Então o Figueirense não construiu nada. E o Figueirense não tinha saída de bola. Não tinha saída de bola. E o Figueirense, aquilo que também o Rodrigo falou no debate, era o seguinte... Vou me defender. Não, mas vou jogar no contra-ataque, mas cadê o contra-ataque? Exatamente.
Para você jogar em contra-ataque, tem que ficar... Tem que roubar a bola, né? Não, vou formar ali as minhas 2 linhas de 4, e recuperei a bola... A referência do contra-ataque é essa. Ó, eu vou jogar com o Cauê pela direita. Você viu? O Próspera veio jogar contra o Avaí, e o contra-ataque era sempre do Gabriel Henrique lá na esquerda. Sim. Tinha uma referência de contra-ataque. O Figueirense não tinha nem isso. E será que sabe jogar dessa maneira? Por isso que a gente fala de alternativas. Então, mas aí eu vou perguntar pro Faraco. Faraco, eu não querendo que tu concorde com a minha tese. Mas eu concordo. mas Não já- sei ainda, mas já concordo. Com certeza, Chico, eu também concordo com as tuas. As futuras, as que tu trouxer, eu já vou concordar agora, hoje. Vocês Faraco. querem que eu... Você sai um pouquinho? Não. Faraco, Peraí, deixa eu só contextualizar aqui. A gente tem um ciúme grande, nós 3. eles dois, né? Não eu. Porque Eu tô de boaça existe uma aqui. dupla Quem tem aqui, são eles dois. Existe uma dupla que é Faraco e Jéssica. E Uma eu- baita dupla, Não inclusive, tenho né? ciúme nenhum. Ô, Faraco, muita gente reclamou na rede social, a gente acompanhava as críticas dos torcedores que o John Clay não tá jogando bem, Não jogou mesmo. a linha ali de ataque do vizinho não tá bem, os atacantes não estão bem, mas a bola também não chega até eles. Será que o Figueirense consegue sustentar um esquema com 3 homens lá na linha de frente e 1 a menos no meio campo? São questões que o Júnior Rocha ele vai ter que fazer. Porque ele está tentando implementar um jogo no Figueirense que talvez o time não tenha qualidade para desenvolver. Mas ele vai ter que fazer essa leitura rápido. Porque o Catarinense está andando, tem Copa do Brasil aí muito importante pela frente, e daqui a pouco já é Série C. Então não adianta ele ficar batendo no muro, insistindo nesse jeito de jogar. Porque nós, comentaristas, até falar um pouquinho de como a gente trabalha, né? Existe um papel na parte do comentarista que é tentar entender o que o treinador fez e passar para o torcedor o que o treinador está fazendo. Existe a outra parte que é você critica aquilo que o treinador fez porque você não acha que aquilo vai ser desenvolvimento de jogo. No jogo contra a Chapecoense, eu estava tentando entender, estava vendo que não dava para entender, não tinha como eu explicar aquilo para o torcedor, e o trabalho foi criticar, porque quando você vê o Maurício saindo ali pela esquerda, aí ele errou a primeira, Ele não Chapecoense conseguia caiu sair nas jogando. costas. Errou a segunda, Chapecoense caindo nas costas. Pô, isso demorou para ser corrigido. Aí depois você vê, Gustavo Índio vai para a ponta. O que é isso? Eu tentei explicar, não, eu acho que ele vai botar 2 centroavantes, vai empurrar o time para frente, John Clay de um Como lado. ele fez no segundo tempo com o Só- Marcílio. A troca foi aquela. Isso. Só que aí o que aconteceu? O cara pesadão foi pro lado. A Chapecoense aproveitou, ele teve que corrigir 5, 6 minutos depois. E trocou tinha o errado. Patrick pelo Wesley Gaúcho, que não ajudava em nada ali. Mas O aí- Wesley não aí- estava mas é isso conseguindo que eu tô jogar, falando. estava Aí- sozinho. Aí é que tá. Ele pode até, de repente, dizer, não, a minha ideia não era essa. Minha ideia era o time avançar, eu ganhei o Patrick e o Oberdan por dentro para trabalhar o jogo, coloquei 2 centroavantes e eu tinha os caras do lado do campo. Mas eles não entenderam. Mas uma coisa que ele vai ter, e uma das alternativas que ele pode ter daqui para frente, é o Patrick melhorando a sua condição física, a confiança, o ritmo de jogo. E ele tem que. Aí pode jogar o Cleiton, que está fora do time, mas é titular hoje. O Cleiton, o Patrick Oberdan numa trinca, o John Clay no vértice, e aí 2 atacantes. Eu acho que aí pode ser. Até mesmo jogar o John Clay como um falso 9 e abrir 2 caras, que ele gosta de jogar com 2 caras abertos. Ele pode ser uma alternativa a esse jogo, a esse modelo que ele tem hoje. Eu acho que o Figueirense ficaria muito mais consistente num 4-4-2. É um esquema de jogo mais simples de jogar para os jogadores assimilarem. Povoa mais o Se meio de campo. É. Ele gosta de jogar jogo apoiado, então tem mais gente Patrick e perto. Wesley Agora, libera perde o Oberdan. amplitude, como ele joga os 2 extremos bem E pegados, bem libera a colados. lateral também, né? Mas essa Depende. amplitude está se tornando, sabe o É, quê? um saco. Buraco no meio. Sim, Com sim, certeza. é isso. Não tem sentido Não, essa e até amplitude. porque tem que ter meias que infiltram, né? E não é o caso. O Oberdan não fez um bom jogo, ele fez um bom jogo na quinta-feira, esse jogo não fez um bom jogo, até porque o Figueirense está meio já mapeado, marcado. O pessoal sabe como o Figueirense joga e por isso tem que ter alternativa. Gente, o nosso Giro Total está acabando, mas eu quero agradecer muito a parceria da Vitória Tintas, que está sempre junto com a gente aqui no Giro Total, que tem lojas no continente, em Palhoça e aqui em Floripa também. Então, agradeço muito aí a Vitória Tintas, que está com a gente aí falando de futebol já há muito tempo, desde o ano passado. E também, gente, quero convidar agora para vocês assistirem um pedacinho do 7º episódio do Basquete Transforma SC. Lembrando que o episódio completo está no ge.globo/SC.
Ele é um exemplo do que a gente pode resumir no esporte, né? Superação, conquista, paixão por aquilo que faz. Então, estar com o Aldo é sempre uma alegria. Quando ele traça uma meta, ele move montanhas para alcançar, além de dizer que ele é meu amigo. Quem é o Aldo? Essa é a pergunta que você aí de casa deve estar se fazendo. O que ele faz no basquete ou pelo basquete? Uma coisa é certa, eu também me tornei fã desse cara iluminado. E quer saber? Se não for pra gente se emocionar, eu nem venho. Episódio 7 na área. Meus queridos, transforma SC na tela. Vambora. Obrigado, gente, pela companhia. Quinta-feira tem mais um episódio. Segue a gente aqui no YouTube e também no Spotify. Até mais. Giro Total. Oferecimento: Vitória Tintas.